Bem-vindo! Hoje a nossa aula é sobre nitrocompostos e como a gente sempre faz em todas as aulas sobre funções orgânicas, primeiro passo, vamos identificar o grupo funcional que caracteriza a função. Como nós estamos falando de nitrocompostos, né? Já nos vem à cabeça aqui o NO2. Claro, nós estamos falando de função orgânica, então é essa parte do NO2 ligada a uma estrutura de carbonos, como essa. Nós temos aqui o NO2, isso é a ligação que é feita, né? Que precisa ser feita mais uma ligação para que seja estabilizado. E ligando-se a estruturas de carbono, ou seja, uma cadeia aberta, um anel aromático, uma cadeia fechada, o NO2 vai se ligar a diversas e diferentes estruturas de carbono. E aí nós temos a função nitrocomposto, tá ok? Claro, a segunda parte do estudo das funções orgânicas é sempre aquela mais importante, aquela que todo mundo adora fazer, é dar nome e entender o nome do composto de acordo com as regras da IUPAC, tá ok? Se você ainda não viu o vídeo lá sobre nomenclatura de alcanos, eu recomendo que você dê uma olhada, porque lá você vai encontrar todos os passos, todas as etapas para que a gente dê nome aos compostos orgânicos, porque todas as funções vão seguir aquele procedimento, tá ok? É por isso que eu sempre digo, é importante que você se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo falando sobre funções orgânicas e tudo sobre compostos orgânicos da nossa química orgânica, tá ok? Mas agora vamos dar nome aos nitrocompostos. Essa é uma parte bem fácil de lidar, porque nós vamos inserir aqui o nome nitro com a outra extremidade que se refere ao número de carbonos no qual o NO2 está ligado, tá ok? Então como seria o nome desse composto aqui? Seria nitro, ok? Nesse caso tracinho. Como nós só temos um carbono é MET, né? Hidrocarboneto. Nesse caso aqui, o nitrometano, porque aqui um é MET, né? Hidrocarboneto, metano, tá ok? Na outra estrutura nós temos dois átomos de carbono. Para dois átomos de carbono, Et. Então vamos lá. Primeiro, nitro, conforme o anterior aqui. Agora eu tenho dois átomos de carbono, Et, hidrocarboneto. Então fica etano. Então o nome do composto, nitroetano. Quando a nossa estrutura possui mais de dois átomos de carbono, nós precisamos então enumerar aqueles carbonos que vai ter a função orgânica, assim como nós já havíamos feito nas funções anteriores que nós já estudamos. Notem, nós temos duas estruturas, ambas com 3 átomos de carbono. E as duas são nitrocompostos, porque tem o NO2, né? Só que agora eu tenho o NO2 em posições diferentes. Então, a partir de 3 átomos de carbono, eu tenho a necessidade de dizer onde está a minha função orgânica, onde está a função nitro. Para isso, eu vou enumerar a cadeia. E vale a regra, a enumeração vai começar sempre do carbono mais próximo ou do carbono da função orgânica ou da extremidade mais próxima da função orgânica, tá ok? Então vamos olhar essa estrutura aqui. Como nós temos um NO2 aqui na extremidade, então este é o carbono 1. Então aqui o carbono 2, aqui o carbono 3. Ok. Então eu tenho no carbono 1, eu tenho o nitro, né? A função nitro. Em uma estrutura que tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Para 3 átomos de carbono, prop, como é o hidrocarboneto, propano.
Então, esse composto é o 1-nitropropano. Agora vamos olhar esse. O grupo funcional nitro está exatamente no meio, porque eu tenho 2, 3 átomos de carbono. Então eu posso enumerar a partir daqui, e esse carbono da função seria o número 2. Se eu enumerar desse sentido, seria 1, 2, também seria o número 2. Então essas duas formas de enumerar são equivalentes. Então eu posso enumerar de qualquer extremidade, que não vai alterar o número do carbono no qual está contida a função. Ele sempre vai ser o carbono número 2. Então, tanto faz nesse sentido ou nesse outro sentido. Então, a partir disso, eu enumerei a minha cadeia, eu vou escrever o nome do composto. Primeiro, onde está a função orgânica? No carbono 2, eu tenho aqui o nitro, ok? São 3 átomos de carbono como a estrutura anterior, né? Prop são 3 átomos de carbono, AN, ligações simples, O, hidrocarboneto. Então este composto é o 2-nitropropano. Olha isso, 1-nitropropano. A diferença está na posição onde o grupo nitro está ligado em uma estrutura de 3 átomos de carbono. Por isso que é importante você, a partir de 3 átomos de carbono, colocar e informar a posição do seu grupo funcional nitro. Sempre que a gente fala de nitrocompostos, nos vem à cabeça 2 dos mais importantes nitrocompostos: a nitroglicerina e o 2,4,6-trinitrotolueno, mais conhecido como TNT. Claro, os dois são utilizados como explosivos, seja na construção de rodovias, seja na abertura de túneis ou demolição de prédios antigos, né? Abertura de novas estradas, enfim, várias finalidades nós podemos utilizar aí o trinitrotolueno, né? 2,4,6-trinitrotolueno, também conhecido como TNT, e a nitroglicerina. Vamos dar uma olhada nos dois compostos. Aqui nós temos uma estrutura do tolueno, que seria somente o anel benzênico, com o CH3 aqui na parte de cima. O que foi feito nessa estrutura foi a nitração, ou seja, foi acrescentado o NO2. E ele aderiu a essas posições, que são as posições 2, 4, 6, né? O nome, né? Nós podemos utilizar os dois nomes. Metil, tá aqui o metil, na posição 2, 4 e 6, trinitro, porque são 3 nitro, na estrutura do benzeno. Uma outra nomenclatura mais usual é a 2, 4, 6, né? As posições do nitro, por isso trinitro. Tolueno, porque ele considerou a estrutura do anel benzênico já com o metil, porque isso é conhecido como tolueno, né? As abreviações seria trinitrotolueno, por isso a sigla, né, TNT. E aqui um outro explosivo, a base do nosso nitro aí composto, nós temos a nitroglicerina. Se você observar, essa parte veio lá da glicerina, né, que é uma reação de saporificação, tá ok? E foi adicionado aqui a parte do NO2. Então nós temos aqui a trinitroglicerina e o TNT, que são dois explosivos, ambos nitrocompostos. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, já vai se inscrevendo no canal. 2 aulas toda semana. Deixe o seu like e vejo você na próxima aula.